Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à primeira aula referente ao capítulo 2, Estratégia de Serviço. Agora sim, nós iremos estudar o primeiro estágio do ciclo de vida de serviço, que é definido pela AITIO, Estratégia de Serviço. Se você ainda não leu o capítulo 2, a apostila do capítulo 2, por favor, leia a apostila, sinta a essência do estágio, veja os tópicos mais importantes referentes ao estágio. Depois sim, você venha assistir a videoaula, beleza? Se você já leu, vamos prosseguir. Aí está o conteúdo dessa nossa primeira aula. Nós entenderemos o valor, o propósito, os objetivos e o escopo da estratégia de serviço. Todos esses detalhes referentes ao estágio estratégia de serviço, que é o primeiro estágio do ciclo de vida de serviço da AITIO. É muito importante que tantos esses elementos aí, o valor, propósito, objetivos, escopo, esteja realmente na veia no dia do seu exame, beleza? E também entenderemos esses dois elementos primários, né? Elementos primordiais para a entrega de valor de um serviço, que é a utilidade e a garantia. Vamos prosseguir. Vamos definir esses dois conceitos importantíssimos para o seu exame AITIO Foundation. Utilidade e garantia. Ambos andam juntinhos, tá? Tanto para o provedor de serviço entregar serviços de valor aos resultados de negócio do cliente, ao que o cliente deseja, e tanto também para que o provedor de serviço, para que o cliente entenda o serviço que é entregue como valor ao seu próprio negócio, tá? Utilidade e garantia. Utilidade, o que a gente vai pensar? Utilidade se refere à funcionalidade, às funcionalidades que um serviço oferece, que um produto oferece, se ele é adequado ao propósito. Se o cliente quer X, então o provedor de serviço vai entregar X. Se ele entregar Y, ele não possui utilidade, né? Ele não é adequado ao propósito. Então, utilidade se refere a isso. Garantia, por outro lado, né, é a garantia, né, que um produto ou serviço irá atender aos requisitos que foram acordados. É como que o serviço vai ser entregue, se ele é adequado para o uso. Utilidade se refere ao quê? Se ele é adequado ao propósito. E a garantia é o quê? É se ele é adequado para o uso. Como que o serviço é entregue, tá? Então, olha aí a imagem. Essa imagem foi retirada de um livro do livro da AITIO, Estratégia de Serviço. Perceba, utilidade e garantia. Na utilidade, duas questões são apresentadas. O desempenho é adequado ou as restrições foram removidas? Então, utilidade se refere a isso. Se o serviço ele é adequado ao propósito. Se o desempenho não é adequado, obviamente que ele não possui a utilidade que é necessária. Se as restrições também não forem removidas, ele não possui a utilidade que era necessária, tá? E lá na garantia, você tem o quê? O serviço é disponível o suficiente e possui capacidade necessária e possui a continuidade necessária e é seguro o suficiente. Perceba que a garantia ele possui diversas questões que devem ser atendidas. O serviço ele tem que ser disponível o suficiente, o que foi acordado. Ele tem que possuir a capacidade necessária para que isso tudo é a garantia. Ou seja, como nós vimos, como nós já falamos, garantia se refere se ele é adequado ao uso. Porque por mais que o desempenho seja adequado, no caso nós estamos falando de utilidade, se o desempenho é adequado, mas em contrapartida com relação à garantia não for seguro, então o valor não pode ser criado, né? Então o serviço não possui valor. E por outro lado, se o desempenho é adequado, tá? As restrições foram removidas, mas não possui capacidade necessária, então o valor também não é criado. Então perceba que utilidade e garantia se refere a isso. Não é para você decorar essa imagem, não é isso. O que você tem que entender para o dia do exame é isso. Utilidade e garantia são elementos importantíssimos para a entrega de valor de um serviço ou produto, e utilidade se refere ao que? Se ele é adequado ao propósito. Garantia se ele é adequado ao uso. A utilidade
se refere ao que o serviço faz. Garantia é como que o serviço é entregue. Beleza? Vamos definir agora o que vem a ser estratégia. A gente ouve muito isso, né? Nós temos que definir uma estratégia para isso, isso, isso. Mas o que vem a ser estratégia? No capítulo, no livro Estratégia de Serviços, da ITIL, existe uma citação de Porter, né, feita em 1996, que ele diz assim: a essência da estratégia é optar, é escolher o que não fazer. Né? Então isso é muito certo. O que seria estratégia? Estratégia é um planejamento. Um planejamento que vai nortear as organizações para que ela atenda a um conjunto de objetivos especificados. Tá? E isso envolve um complexo conjunto de atividades. Né? É preciso pegar essas atividades e estruturá-las para que uma organização consiga atingir os objetivos que foram especificados, ou seja, sair de uma determinada situação para outra situação. Né? Isso é a essência da estratégia. Aí está um complemento sobre o nosso assunto de estratégia, mas como uma curiosidade, né? Que no próprio livro Estratégia de Serviço da ITIL, há uma citação sobre o Mintzberg, que ele introduziu, né, as 4 formas de estratégia que devem sempre estar presentes ao definirmos uma estratégia. Então a gente vai somente visualizar e tentar entender um pouquinho. Né? Os 4 P's refere-se a perspectiva, posições, planos e padrões. Né? Perspectiva descreve a visão, a direção da organização. Né? Portanto, está aí a questão: onde que a gente deseja chegar? Né? Posições irão descrever como que o provedor de serviço pretende se tornar competitivo com os demais provedores de serviço no mercado. Né? Então, por isso que ele pergunta ali, o que faremos para mantermos-nos no mercado? Qual vai ser a nossa posição? O que a gente vai fazer? Planos irão descrever o quê? Como que o provedor de serviço irá sair de um estado, de uma situação, né, da sua situação corrente, para a situação que ele deseja. Então ali vai conter atividades que ele deverá tomar para que ele consiga atingir tanto a perspectiva quanto as posições que ele deseja. Né? O que faremos para conseguir chegar lá? E os padrões. Né? Os padrões descrevem as ações que devem ser repetíveis, né? Para que o provedor de serviço consiga realizar essas atividades para continuar atendendo os objetivos estratégicos. Tá? Então isso é mais um complemento para que a gente possa realmente entender o que vem a ser estratégia. Bom, chegamos enfim ao primeiro estágio do ciclo de vida de serviço da ITIL, a estratégia de serviço. Antes disso, vamos entender o que vem a ser estratégia de serviço. Nós discutimos até então o que vem a ser estratégia. Estratégia de serviço é pegar essa abordagem de estratégia, pegar isso que nós já discutimos e aplicar ao gerenciamento dos serviços por todo o seu ciclo de vida. Né? Então isso é estratégia de serviço. Então o escopo do estágio, quando a gente falar escopo, seria o quê? As fronteiras, né? O que o estágio do ciclo de vida irá se preocupar? O que faz parte do estágio? Com o que ele vai atuar? Em que área ele vai atuar? Então, o escopo da estratégia de serviço é o seguinte: irá começar, o escopo do estágio, ele vai começar definindo os princípios genéricos. Então, tudo que for genérico com relação à estratégia, aos serviços, vai começar a discutir esses princípios e, além dos processos, claro, para o gerenciamento do serviço. Então, vai começar primeiro definindo os princípios genéricos, definindo os processos para o gerenciamento do serviço. Definido, agora sim, vamos aplicar de maneira consistente a um todo. Quem é o todo? Ao gerenciamento de serviços de TI. Então, podemos resumir o escopo do estágio como sendo o quê? A definição da estratégia para entregar os serviços.
O escopo do estágio é definir a estratégia para entregar serviços. Por quê? Porque aí sim vai estar atendendo aos resultados de negócio dos clientes, tá? Vai estar satisfazendo as necessidades do cliente. Além de definir a estratégia, é preciso também o quê? Definir a forma definir a estratégia para gerenciar esses serviços. Então são basicamente duas coisas que faz parte do escopo do processo. Definir a estratégia para entregar os serviços e definir a estratégia para gerenciar esses serviços. Quando lermos propósito, tá? Não somente nesse estágio, mas nos demais estágios do ciclo de vida do serviço, a gente vai imaginar assim, para que serve? Então propósito é igual a para que serve, né? Para que serve a estratégia de serviço? Lembra-se dos 4 P's que comentamos há pouco? Pois é, a gente vai lembrar deles agora. O propósito da estratégia de serviço, tá? Não esqueça mais. O propósito é definir a perspectiva, a posição, os planos e os padrões que o provedor de serviço precisa estar apto a executar para que possa atender os resultados de negócio de uma organização, né? Perceba que nós comentamos os 4 P's. Perspectiva, posição, planos e padrões. Agora a gente não esquece mais. A gente vai sempre lembrar desses 4 P's e associar ao propósito da estratégia de serviço. Beleza? Chegamos aos objetivos do estágio de estratégia de serviço. O primeiro deles, né, é talvez até o mais importante, é obter uma definição, um compreendimento do que vem a ser a estratégia. Porque sem a estratégia, sem compreender o que vem a ser estratégia, não haverá de fato estratégia. Além disso, é preciso olhar para obter uma definição dos serviços que serão oferecidos, quais clientes utilizarão, como que o valor será criado. Perceba o foco desse estágio. Identificar novas oportunidades para oferecer o serviço, para disponibilizar os serviços, né? O modelo da provisão de serviço também é muito importante nesse estágio. O que é o modelo de provisão de serviço? É ele que vai articular como que os serviços serão entregues e consolidados. Para quem será entregues, para qual propósito. Então isso tudo fica reunido em um modelo de provisão de serviço. Tá? Além disso, o estágio também vai se preocupar, é o objetivo do estágio, entender o quanto de capacidade é necessária para entregar a estratégia. Simplesmente entender essa capacidade e não em como fazer para... Né? O foco não é em como, o foco é o que deverá ser feito. Aqui o foco não é em como ser feito. Tá? Documentar os ativos de serviço que são utilizados para entregar os serviços, coordenar esses ativos de serviço, otimizar suas performances, tá? Definir processos os processos que definem a estratégia da organização. Quais são os processos que definem a estratégia da organização? Quais serviços atingirão a estratégia, o que foi elaborado? Em quais níveis de investimento? A gama de objetivos é ampla, né? O nível de assuntos é muito grande. Além disso, todos esses objetivos que citei agora, é necessário o quê? Talvez o segundo, podemos dizer assim, o segundo mais importante objetivo do estágio é manter o link entre provedor de serviço e cliente. O cliente tem que estar por perto, tem que haver link, tem que haver relacionamento. Tá? Então isso é um dos objetivos, o segundo talvez mais elementar do estágio. Então é basicamente isso que nós temos que entender para o dia do exame em relação aos objetivos da estratégia de serviço. Chegamos ao valor que o estágio de estratégia de serviço poderá oferecer ao negócio. O primeiro deles é fazer com que as atividades realizadas pelo provedor de serviço estejam entrelaçadas, estejam linkadas aos resultados que são críticos para os clientes, internos ou externos. Tá? Esse é o primeiro valor oferecido ao negócio, adotando essas boas práticas que são recomendadas pelo estágio. Bom, possibilita também que o provedor de serviço consiga compreender quais os tipos e níveis de serviço que trará sucesso ao cliente. Por isso que eu
comentei que é necessário haver relacionamento entre provedor de serviço e cliente. Porque assim ele consegue compreender qual serviço irá atender aos resultados de negócio do cliente, quais serviços que irão trazer sucesso ao cliente, né? Quais os níveis de serviço que deverá ser alcançado para levar sucesso ao cliente. Então, isso permite também um outro valor oferecido pelo negócio, pelo estágio, responder rapidamente às mudanças no ambiente de negócio, porque o ambiente do cliente é dinâmico, né? O mercado é dinâmico como um todo, e atendendo isso de maneira rápida, respondendo rapidamente e eficientemente também, claro, né, a essas mudanças, vai tornar o provedor de serviço mais competitivo. Além disso, outro valor trazido pelo estágio é o suporte, a criação e manutenção de um portfólio de serviços quantificado. Isso vai permitir o quê? O que permite esse portfólio de serviços quantificado? Atingir retorno positivo sobre os investimentos que são realizados no serviço. Afinal de contas, o provedor de serviço vai investir para oferecer esse serviço. Então é preciso o quê? Esse estágio irá oferecer o suporte necessário para se criar esse portfólio de serviços quantificado, além de facilitar a comunicação com o cliente. Por isso, ressalto, o relacionamento com o cliente é muito importante. Esse estágio ele vai possibilitar isso, que haja uma comunicação funcional com o cliente, uma comunicação transparente com o cliente, né? E isso o cliente vai sentir, né? Os serviços são o resultado que ele vai obter desses serviços que são oferecidos vão ser muito mais vantajosos, porque houve uma comunicação transparente, houve uma comunicação funcional. E, além disso, o estágio também oferece o quê? Meios para que o provedor de serviço se organize para conseguir oferecer mais serviços de maneira mais eficiente e mais efetiva. Tá? Então, esses são os valores, né? É aquilo que acrescenta ao provedor de serviço em relação ao estágio estratégia de serviço. Chegamos ao fim da primeira aula referente ao capítulo 2, estratégia de serviço. Eu sugiro, te deixo como tarefa, fazer um resumo sobre esses conceitos que nós apresentamos aqui nessa primeira aula. Não deixe embolar, não deixe ficar muito conteúdo para depois ficar meio perdido. Pega esses conceitos que a gente apresentou agora, assista novamente a videoaula, leia a apostila, faça resumo, coloque suas próprias palavras. Isso vai evitar que você decore, né? Isso vai proporcionar que você entenda, já que você está botando com as suas próprias palavras, você vai estar realmente de fato mostrando que você está compreendendo os conceitos que foram aqui apresentados, tá? Isso vai te ajudar muito no dia no seu exame, beleza? Até a próxima aula!